Boa noite, então. Parte 3, texto 8, aula do dia 1º de outubro. Vamos lá, então, compartilhar a tela novamente. Ok. Beleza. Apareceu aí? Apareceu, pessoal? Não. Não? Não. Ué, estranho. Ué. E agora? Apareceu uma tela cinza, é isso? Não, o PowerPoint, não? Tem uma tela cinza. Agora foi. Ah, foi? Ah, não, beleza, então. Demorou um pouquinho, mas chegou, então. Vamos lá. A gente vai pôr isso aqui para cima, para a gente poder enxergar melhor. Ok, aqui então a gente fechou, né, falando do Big Five. Depois teve mais aqui, eu acho que um slide que ele falou um pouquinho mais ainda do Big Five também. Tem sim, tem mais um. Vamos lá então, vamos organizar aqui. Bem, relacionando então as experiências de religiosidade e espiritualidade e essa teoria dos Big Five, eles viram que um estudo transversal também sugeriu, né, que as pessoas muito religiosas, elas são mais amáveis e conscienciosas. Foi o que a gente falou, inclusive, no slide anterior, né, naquele estudo internacional e no estudo brasileiro. No entanto, somente um estudo longitudinal é que poderia apontar pessoas amigáveis e autodisciplinadas que são atraídas para uma religião ou ao contrário. Então aqui, esse estudo ele não era longitudinal, então ele não pode afirmar, né, se o fato de ser religioso torna a pessoa mais amigável ou disciplinada ou menos amigável e menos disciplinada. Teria que ter feito outro estudo. Achei muito bacana que eles tiveram essa consciência também de pensar nisso. Isso porque os estudos longitudinais eles não são capazes de demonstrar as relações de causalidade de uma observação temporal mais longa entre as variáveis. Eles já pegaram as pessoas que já tinham essa formação e tinha pessoas dessa formação na religiosidade e outras não. Se a gente fosse pensar que isso é uma causalidade, esse estudo ele tem que ser longitudinal. Eu preciso de acompanhar essa pessoa na formação da personalidade dela. Não que ele exclua, mas ele foi bem assim, eles foram muito analistas nisso, né? É algo muito interessante, quer dizer, eles viram uma situação, mas eles não podem colocá-la como causa e efeito, porque eles precisariam de um estudo longitudinal para afirmar. Por mais que assim, dá para afirmar, olha, pessoas altamente religiosas são amáveis e conscienciosas, beleza. Agora a gente não pode falar que a religião levou a pessoa a ser mais amável ou a amabilidade e a consciência levou a pessoa a ser mais religiosa. Porque para isso eu teria que estudar a formação da personalidade em longevidade para poder afirmar essa relação. Vocês entendem isso claramente? Como é que o estudo mantém a característica, mas ele não pode afirmar porque ele não é longitudinal? Isso eu acho muito bacana vocês pensarem em metodologia, né, de estudos longitudinais, por exemplo. Estudos que vão demorar mais tempo, anos para serem realizados. Tem estudo que demora 10 anos, 20 anos para ter um resultado, né, e são estudos bem interessantes. Então, a maioria dos estudos sobre a personalidade e religiosidade é transversal. Quer dizer, eles não são estudos longitudinais, são transversais. O que é um estudo transversal e o que é um estudo longitudinal? Um estudo transversal é um estudo que pega duas áreas já compostas e correlaciona. Um estudo longitudinal é o que ele desenvolve a partir da área. Então, são estudos com tempo maior. São estudos que acompanham as pessoas por mais tempo. Longitude, vocês vão pensar em longevidade sempre. E transversalidade paralela. Beleza? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso em metodologia? Não? Bacana, é legal depois dar uma olhadinha lá, viu? Muito legal. Então, assim, né, esse estudo, então, ele demonstra associações, ele não vai demonstrar causalidade, né, entre as variáveis, porque ele não vai explicar essas relações. Ele não é longitudinal, ele não tem capacidade de explicar essas relações. Beleza? Bacana, né? Agora aqui, vamos ver o outro modelo, né, que eu falei, o modelo probiótico de temperamento. Esse modelo probiótico de temperamento também é um modelo muito aceito da personalidade. Esse modelo probiótico de temperamento e caráter, ele também é integral, né, de Wilber, ele inclui uma dimensão espiritual da personalidade também.
No entanto, diferente dos modelos citados, ele avança mais com uma robustez maior experimental, porque ele foi construído em evidências através de um modelo teórico que vai incluir aspectos biológicos, psicossociais estabelecidos empiricamente. Ele tem variáveis ali que são construídas e ele vai a partir dessas variáveis. Esse modelo probiótico de temperamento e caráter, ele vai descrever as estruturas de desenvolvimento da personalidade em termos de dimensões do temperamento e do caráter, né? Vamos lá? As dimensões de caráter, então, elas são baseadas no desenvolvimento e aprendizagem do self, observando a si mesmo. Então, o caráter ele vai ser desenvolvido na aprendizagem, né? A maturação dos conceitos vai estar relacionada a 3 dimensões desse caráter. Autodirecionamento, que vai ser a responsabilidade, o ego maduro, a resultabilidade. O segundo, cooperatividade, que vai ser associada à empatia e compaixão em respeito aos outros, que é o segundo modelo aí desse self. E o terceiro, autotranscendência, que aí é a dimensão religiosa que a gente falou no começo, a intuição ou busca espiritual, né? Os estudos eles têm observado que o caráter é capaz de influenciar a expressão de características do comportamento. Então, o caráter do indivíduo, que já é o self dele, que é o desenvolvimento dele, ele vai ser capaz de influenciar o temperamento desse indivíduo, que é a maneira como esse indivíduo reage ao ambiente. Isso aí está no modelo de psicobiológico, temperamento e caráter. É um modelo um pouquinho mais difícil, mas ele está bem descrito também no texto. Quem quiser dar uma olhada, mas eu sugiro, né, quem tiver uma dificuldade maior, procurar, né, julgar o psicobiológico, temperamento e caráter e pesquisar mais sobre esse modelo. Né? Acredito que vocês devem ter visto isso também em personalidade 1. Né? Não sei. Acredito que sim. Mas se não, também eu vou passar para vocês depois alguns textos de personalidade 1 que eu acho que são bem legais. O problema é que assim, disciplinas como personalidade, né, acaba que muitas vezes a pessoa ela pega o próprio conhecimento e coloca na personalidade. Aí geralmente não dá certo. A ideia é você pegar o maior campo possível de autores para poder discutir sobre. São vários modelos. Só que aí você cai num lugar de insegurança, né? Porque ninguém domina todos os autores e todos os modelos. Só que eu acho que o mais interessante é tentar fazer a discussão em relação a todos os autores e modelos. Mas aí a gente vai vendo, eu acho que isso aí vai ser legal para vocês também. Bom, pessoas autotranscendentes, então, elas são capazes de esquecer de si mesmas, identificando com o universo como um todo e aceitando a existência de relações que estão além do pensamento analítico dedutivo. É uma aceitação espiritual. Essas pessoas elas vão estar mais propensas nessas experiências religiosas, por exemplo, espirituais. Elas são pessoas autotranscendentes, que elas buscam aí o além, elas buscam a aceitação espiritual, né? Mensuradas aí pelo inventário de temperamento e caráter, ITC, desse modelo, né? Algumas características da personalidade, do modelo psicobiótico, temperamento e de caráter, vão estar associados à presença ou ausência de psicopatologia. E aí, essa parte também é bem interessante aqui, por quê? Esses autores eles vão pegar esse autodirecionamento e essa autotranscendência, que estão dentro do modelo do inventário de caráter, e vão colocar diferenciações entre experiências saudáveis e patológicas, como eles propuseram logo no início do texto. E aí o que eles vão encontrar a partir daqui? Eles vão encontrar, por exemplo, um estudo que comparou pacientes esquizofrênicos e familiares do primeiro grau, que é o que a gente estava falando no comecinho, viu, Patrícia? Descobrindo que esses familiares dos pacientes com diagnóstico vão apresentar um autodirecionamento e uma cooperatividade mais altos do que controles saudáveis. Quer dizer, eles vão estar além do saudável nesse autodirecionamento, nessa compatibilidade. Mas isso tem um sentido, né? A hipótese, então, que os autores colocaram, que eles gostariam de investigar em outros estudos, seria de que os familiares desses pacientes com esquizofrenia desenvolveram-se muito em termos do caráter, como uma forma de lidar com a possível tendência hereditária para desenvolver a doença. Os autores sugerem, então, que o caráter maduro, né,
autodirecionamento e cooperatividade, que caracterizam o caráter maduro, eles podem ser um fator protetor contra o desenvolvimento da psicopatologia. Olha só como é que aí a gente pensando em um fortalecimento espiritual do indivíduo, ele pode diretamente estar relacionado a um desenvolvimento de uma proteção por uma psicopatologia. Então, o indivíduo emocionalmente, né, com um caráter desenvolvido e com uma cooperatividade, autodirecionamento bem desenvolvido, isso pode ser um fator protetor, né, pode ser protetor para o desenvolvimento aí de uma psicopatologia. Olha que coisa interessantíssima isso quando a gente pensa aí, e o pessoal ainda fica com esse preconceito de não estudar religião em psicologia, né? Ô Raquel, tudo bem? Eu estou vendo aqui no chat, perguntando se perdeu muito. Não, a gente vai continuar ainda, a gente ainda está no processo de desenvolvimento do texto. Ainda vamos ter algumas relações ainda, depois uma conclusão, tá bom? Gente, deixa eu só organizar aqui uma coisinha aqui rapidinho, 1 minuto. Eu vou só fechar essa câmera aqui 1 segundo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ah, eu não estou sabendo. Espera aí. Admitir a Isabela. Deixa eu voltar aqui para o meu... Ué, não sei se eu consegui ou não. Ai, ai, ai. Deixa eu pegar isso aqui, espera aí. Vai lá. Meu filho está querendo pegar aqui um negocinho aqui, só um minutinho. Bom, muito bacana essa parte aqui, né, que a gente está desenvolvendo aqui com essa questão, né? Voltando. Alô? Deu certo aqui? Ah, beleza, voltou aqui agora. Gente, Epa, caramba, que loucura isso. Consegui resolver aqui. Bom, Patrícia, especificamente aí, Patrícia. Ficou mais claro agora, querida, que a gente conversou no comecinho, dessa questão dos indivíduos, dos parentes? Cara, é muito bonito isso, né, querida? Eu acho fantástico, assim, eu acho uma pesquisa muito inovadora. Me brilhou os olhos quando eu vi, literalmente. Não dá para eu negar como é que eu achei isso, assim, muito interessante. Bom, vamos lá então, vamos caminhar mais um pouco. Bem, o autodirecionamento e a autotranscendência, diferenciações entre experiências saudáveis e patológicas. Um outro estudo, então, não, esse aqui eu acabei de colocar, né, do estudo. Depois disso aqui, um outro estudo recente investigou também as características, né, da personalidade em brasileiros que relatavam aí experiências de caráter psicótico anômalas, as EAs que a gente está falando desde o começo. Né? E aí a gente viu assim, que o autodirecionamento, né, a capacidade de assumir responsabilidade pelos atos, autocrítica, adiar gratificações em prol de objetivos importantes, que é o autodirecionamento, apareceram menos risco de desenvolver psicopatologia. Então eles começaram a relacionar indivíduos que conseguiam ter essas experiências anômalas e autodirecionamento numa capacidade também de desenvolver menos riscos para psicopatologias. Então eles viram que esses indivíduos com a espiritualidade, né, mais desenvolvida, eles também tinham menos risco de desenvolver patologias pelo estudo que eles desenvolveram aqui. Esses estudos todos, pessoal, eles estão aqui indicados no texto e tem a referência desses estudos também, para a gente poder conferir. Né? É muito legal para a gente pegar esses autores, jogar e achar esses estudos para poder estudar também e ver como que eles foram feitos. Aqui no texto ele não vai definir todo o estudo, né, como que foi feita a metodologia de cada um deles, porque não era o caso, né? É um comentário de estudos, então é um outro estudo sendo feito numa revisão de literatura desses estudos. Bom, tem pesquisas também que vão relacionar esse modelo psicobiótico de temperamento e caráter a presença de transtornos mentais, tem mostrado que, ao contrário do que se esperava, a autotranscendência esteve associada à psicose.
Sendo assim, é possível que esse autodirecionamento, que é o outro modelo, né, e a autotranscendência sejam características essenciais para a diferenciação entre as EAs saudáveis e patológicas. No caso, a psicose como uma EA, né, patológica, e aí ela está voltada para a autotranscendência, e já o autodirecionamento já está voltado para uma diferenciação saudável do modelo. Ou seja, o indivíduo, né, que ele tem uma questão de segurança maior, despreendimento maior, ele está nesse sentido com a tendência maior em ter uma experiência anômala saudável, né, o que tem um autodirecionamento, do autotranscendente. O autotranscendente aqui, ele vai estar num risco maior que relacionou-se essa experiência à psicose. Então, uma diferenciação aí patológica no caso. A proposição, então, agora, para a gente já ir concluindo, né, esse texto, né, as possíveis contribuições, então, da psicologia da religião nesse tema. Né? Um entendimento que perpasse a teoria, transteórico, porém empírico, que tenha como ser provado. Ele é capaz de incluir mística e ciências médicas e a psicologia até o momento. Ainda não teve um estudo assim efetivamente. Né? Então, a gente ainda não conseguiu desenvolver um estudo nesses moldes. O que temos são tentativas de explicação que encerram dentro de perspectivas teóricas fechadas em si, como uma psicanálise da religião, uma psicologia social da religião, ou até mesmo uma neuroteologia. Achei esse termo assim, muito engraçado. Bem, ele viu assim, que ainda falta muito para a gente conseguir fazer um estudo nos moldes que está sendo proposto. E ele faz uma proposta de um estudo. A proposta do estudo que eles desenvolvem é exatamente essa aqui, representada nesse quadro. Esse quadro aqui está no próprio texto. Que seria o quê? Seria um modelo baseado entre teoria e empiria. Né? Que seria a teoria, né, no caso aí da ciência da religião, para a empiria, que seriam os processos testáveis. Né? Então, seria o quê? Que a pessoa, quando ela tem um autodirecionamento mais elevado e uma autotranscendência mais baixa, se ela consegue desenvolver na transpessoalidade da espiritualidade, esse autodirecionamento ele continua alto e ele desenvolve também a autotranscendência, ele vai tender aqui para um modelo de saúde. Já se ele pensa, né, que esse indivíduo ele diminui esse autodirecionamento, ele passa a ser direcionado por terceiros e ele aumenta essa questão da autotranscendência num nível pré-pessoal, sem consciência disso, ele está tendendo à psicopatologia. Resumindo aqui de uma forma mais grosseira, mas eu acho mais simples de entender, a gente vai poder entender aqui, por exemplo, esse primeiro modelo aqui. Vamos nesse aqui primeiro. Vocês estão vendo o mouse caminhando também? Quando eu coloco? Esse modelo... tô. Aqui, ó. Esse modelo aqui, ele está ligado com uma saúde religiosa, o indivíduo com a espiritualidade, a religiosidade dele bem desenvolvida, ele a partir de um autodirecionamento para aquilo que ele entende como a própria fé, para como que ele se manifesta nessa própria fé, e para essa autotranscendência, esse respeito ao transcendente e essa busca pelo religioso, essa espiritualidade está bacana. Essa espiritualidade aqui está muito saudável. Quando esse indivíduo ele vem para cá e ele deixa de ter um autodirecionamento, ele passa a ser desenvolvido um direcionamento de terceiros e ele aumenta essa relação com um Deus, por exemplo, isso aqui já é um fanático religioso. Vocês estão vendo que ele não tem discernimento daquilo que ele sente, que ele acredita, e ele tende com uma patologização dessa religião. Então aqui a gente está vendo... Essas pessoas que matam e cometem atrocidade, assim, pode ser considerado, então, fanático? Olha, por esse modelo aqui, eu estou entendendo que a tendência está bem nesse lado aqui, de um fundamentalismo religioso estar associado a uma patologia. Porque você vê que ele não tem os desenvolvimentos necessários aqui, ele mesmo não se direciona, ele vai num comportamento de manada. Então, assim, eu vejo que esse modelo, a proposta, né, é essa. Que dentro de uma pessoalidade, nós aqui, estamos aqui, né, no geral, as pessoas evoluídas
transpessoalmente elas já estão numa direção de autodesenvolvimento do direcionamento da transcendência, e as pessoas que ainda não têm isso como antes de chegar na pessoal, elas ainda estão aqui, elas tendem a desenvolver isso para um fundamentalismo, para um fanatismo religioso. Pelo menos esse foi o meu entendimento aqui desse modelo, desse quadro. Tranquilo? Bom, para a gente fechar então a nossa brincadeira de hoje, vamos lá. Conclusão. Possíveis contribuições então, da psicologia da religião. A intenção desse estudo é avançar na direção de construir um modelo multiteórico, capaz de explicar com mais riqueza e, ao mesmo tempo, especificidade o fenômeno dessas experiências anômalas, tantas vezes ressignificadas como experiências, né, de religiosidade e espiritualidade. O autor de referência, então, para esse modelo que esses autores elegeram foi o Allport, naquela questão da religiosidade extrínseca e religiosidade intrínseca, e vai ser importante agora propor um teste empírico mais robusto a essas teorias, conceitos oferecidos, tanto para os autores humanistas, transpessoais, como também pelo Ken Wilber, que eles se interessaram muito pelos estudos desse autor. Aí, dessa forma, a gente vai poder identificar melhor o que é saudável do que é patológico. Beleza? Bom, vou voltar aqui, vou tirar essa tela, né? Vou parar de compartilhar. Mas se for o caso, a gente volta, né? Se tiver alguma dúvida. Para falar o seguinte, que texto, hein, cara? Que texto, né? Informação aqui foi mato, né? Nesse texto aqui. Um texto realmente que não é um texto fácil, mas ao mesmo tempo foi um texto, assim, que despertou muita coisa, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou falar com você que me deu uma inquietude fora do comum, cara. Eu achei, assim, muito divertida essa leitura, né? Aqui o Hipólito mandou aqui o link. Ô, Hipólito, valeu, vou ver aqui, cara. Muito obrigado, viu, querido? Ô, Samuel, Oi, querida. você falou que assim, não tem uma religião. Como que você explica quando acontece um fato que hoje mesmo caiu no meu Facebook um rapaz acho que morreu aos 15 anos, em 2006, e hoje o corpo dele foi exposto e está assim, intacto. 2006? Né? Já Carlo deveria estar em... Acutis. A ideia, né, o normal seria se o corpo estivesse no estado já bem avançado de putrefação. Na verdade, eu acho que só deveria encontrar lá um resto de osso, né, e cabelo, né? Pois é, ele está como se estivesse dormindo. Como você explica uma coisa assim? Eu particularmente eu vou mais no lado da terra mesmo. Aí tem que ver o terreno, qual que é o índice salínico lá do terreno, para ver se tinha bactérias saprófitas lá ou não, que provavelmente deviam ter pouca. Você vai para o lado científico. Aí, nesse caso eu iria. Eu tendo a acreditar mais que talvez eu tive uma vedação muito interessante ali naquele caixão, e talvez aquela terra não propiciasse muitos micro-organismos, e aí eles não sentiram tão atraídos ali pelaquela matéria orgânica, e aí ela não foi decomposta. Mas assim, não sei, né? Mas eu também não acho que não deva ser explicado pela fé. Né? A fé é também parte dessa opinião, o Samuel. Eu tenho uma religião, sigo ela, mas tem fatores também que eu levo para o lado da ciência. Eu não tem explicação lógica para algumas coisas, então eu levo para o lado da ciência. Eu não sei, eu teria que tentar entender melhor, né, o caso em si para poder opinar. E também eu não sou um especialista em terras, né? Mas assim, sei lá, eu fico pensando no meu conhecimento de biologia lá do ginásio e tal. Aí eu falo, pô, faltou bactéria aí para decompor, né, cara? Então... Você já passou por algum... Oi? Samuel tem que se virar nos 30 para responder as perguntas da Patrícia. Não mole não, hein? Uai, tamo junto aqui, cara. Isso aí, não deixa cair não. Patrícia, manda outra para ele. Vai. Manda outra, Patrícia. Você já passou por alguma experiência que, se você não fosse procurar a fundo, que seria sobrenatural, alguma coisa do tipo? Eu especificamente, eu acho que não. Assim, eu acho que não ter uma religião específica é muito ruim para mim,
né? Porque, por exemplo, quando eu tenho um momento de sofrimento muito grande na minha vida, eu não me sinto acolhido e amparado, como eu acho que as pessoas que manifestam a fé se sentem. Eu lembro de uma experiência aqui que eu perdi um amigo muito jovem, né? Eu tinha 15 anos, ele tinha 19 na época. Foi um acidente automobilístico, né? E velório de jovem é uma tristeza, né? Que só tinha jovem ali chorando e tal. E você se coloca, né, na sua própria existência também, né? Como é que é a questão da finitude da vida, né? E tudo. E eu me senti muito triste porque era um grande amigo, era uma pessoa, um vizinho, né, de rua, de jogar truco junto, de jogar vôlei, de ir para futebol, de namorar com as meninas e tal. Era um amigo mesmo, literalmente, né, que faleceu, né, num acidente horroroso e tal. E eu lembro que no velório, né, eles eram evangélicos, a mãe dele é evangélica, o pai, a família toda. E aí eu lembro que eu fui dar um abraço, né, na mãe dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, tal, gosto até hoje, eles mudaram, estão em Vila Velha agora, mas eu ainda gosto muito da família. E eu lembro que ela virou para mim, ela me abraçou, o pastor estava do lado dela o tempo inteiro, né, da religião e tal, acho que era Getsemane, se eu não me engano. E ela foi e falou: meu filho, eu sei que você está sentindo. Porque eu não consegui falar com ela o tanto que eu estava triste. Aí ela me abraçou, partiu dela me abraçar e até me dar um conforto. Quer dizer, o conforto que a religião dela deu para ela ali, no pastor, nos representantes ali do culto, o conforto do coração dela era tamanho que ela conseguia até consolar um terceiro que tinha uma relação que possivelmente não chega aos pés da relação que ela tinha com o filho de 19 anos. Então eu vejo que assim, essa religiosidade, ela é muito importante para a pessoa. Eu acho que eu consigo desligar o da Ana aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, consigo. Consegui, depois ela ver. Mas eu vi assim que isso foi muito saudável para ela. Eu acho que para a maioria das pessoas é muito saudável. Eu vejo que a força que a minha esposa, né, que é a pessoa que eu convivo diretamente tem, né, com a religiosidade dela e como que ela se sente bem, né, quando ela faz os preceitos ali da religião, para ela é muito importante. Só que ao mesmo tempo eu vejo que isso tem um significado no coração dela que não tem no meu. E eu não posso colocar esse significado, né? Eu tenho muitos amigos que são padres, que são ex-padres, né? Essa moçada da filosofia, uma grande parte é padre ou ex-padre, né? Da abordagem de rua, quando eu trabalhei 2 anos, a maioria era ex-padre. Então, assim, eu tenho muitos amigos ex-padres, ou tem um budista também, tenho muitos evangélicos, e eu vejo, assim, que é uma questão deles muito forte. E eu vejo que não é uma questão minha. Mas eu respeito muito, eu acho, assim, maravilhoso. As pessoas que me procuram, eu estimulo, falo, não, vai sim, cara. Muitos alunos me procuram no corredor e falam: ô, professor, eu tô com medo dessa psicologia porque eu tô com medo desse trem abalar minha fé. Falei: cara, não vai abalar sua fé de jeito nenhum, cara, você vai continuar exercendo sua fé, você é livre, se tem uma coisa bacana na psicologia, é essa liberdade. Você vai continuar exercendo sua fé do mesmo jeito, você vai chegar no domingo, você vai frequentar a sua igreja, você vai ser ministro de Eucaristia, do que você quiser e vai ser feliz dessa forma. O que eu quero te pedir é: não deixe a sua religião influenciar a maneira que você vê o seu cliente. Não olhe ele pela ótica da sua religião. A religião ela é boa e ela é sua. Mas tenha essa consciência que ela é boa para você. E a do seu cliente você vai descobrir e buscar se entender como que ela é boa ou ruim para ele. Eu tenho um grande professor que foi meu orientador, inclusive, que ele é ministro da Eucaristia. Agora eu acho que ele se converteu para o budismo, mas ele foi mais de 30 anos, ou sei lá, 40 anos, ministro de Eucaristia. Hoje ele está com uns 70, 80, por aí, mas agora ele está bem envolvido com o budismo. E assim, ele me dava aula todo dia na faculdade, e final de semana ele ia para o culto, né, a missa, né, no caso é católico, então ele ia para a missa, e era inclusive ministro da Eucaristia, né, aquele pessoal que auxilia ali eu não sei, né? Porque eu não sei, mas pelo que eu entendo, o ministro da Eucaristia é aquela turma que auxilia o padre lá naquele processo da comunhão também, entre outras coisas, né? Tem uma função na comunidade ali, que é muito legal. Eu acho isso, assim, mas é igual eu tô falando pra vocês, é bem pessoal, é uma visão bem pessoal minha. Geralmente eu nem exponho muito, não, mas vocês perguntaram, eu falei: perguntou, eu conto. Não tem problema, também não escondo, né?
Mas é isso, eu acho muito bacana. A religião, ela me interessa muito. Eu tenho uma amiga que fala que as várias religiões são muito importantes para cada... Não é cada momento do indivíduo, acho que é cada etapa, não é? Sim, Cada desenvolvimento que a pessoa está, aquela religião encaixa para ela. Eu achei interessante a colocação dela. Tem uma autora legal hoje, é uma francesa, que ela chama Danielle Révier-Léger. Ela fala muito dessa bricolagem religiosa de hoje em dia, né? Com a globalização, com esse momento todo que a gente está vivendo, a gente passou a ter muito acesso a várias religiões, né? Então as pessoas elas estão começando a construir as próprias religiões, igual um processo de bricolagem. Quando você vai na Leroy Merlin, né? E fala assim, não, eu quero fazer um banco aqui, mas eu quero fazer uma capa de almofada, não sei o que. Então a pessoa ela busca vários elementos de várias religiões e ela constrói uma religiosidade muito pessoal também. Eu acho muito legal também esse movimento da modernidade, né? Eu fico vendo assim aquelas pessoas que frequentam, né, a igreja, mas não deixam de dar uma passadinha no terreiro, chega no Réveillon, come 3 uvinhas e pula 5 ondas, né? Isso é um processo de bricolagem religiosa, né? E é muito legal. Você fala, não, eu sou de tal religião. Mas já que eu tô aqui, eu dou uma pulada nas ondas, vou comer uma sementinha e tal, vou mandar três para trás. Eu acho lindo. Mas aquilo Samuel, são 7 ondas, tá? 7 ondas, desculpa, aí, viu? Viu como é que minha passagem já está reservada ali? Aí vai da nossa esperteza, né? Tirar só o que é bom de cada religião. Mas é um movimento legal, é um movimento pós-moderno, né? Você vê que antigamente não tinha isso, né? Era bem fechado mesmo. E hoje já tem uma certa tolerância para isso, tem até um... Eu particularmente eu acho interessante ver, né? Porque muitos acreditaram, inclusive, que ia acabar o religioso, né? Pensaram uma secularização da religião. E eu duvido que isso vai acontecer. Eu duvido mesmo. Eu acho que ela vai se ressignificar. Você vê a própria tendência católica, né? O Papa, como é que o Francisco é completamente diferente do Bento, né? E ambos eram bem diferentes também do João Paulo, né? Que a moçada da minha idade chegou a lembrar bem do João Paulo, né? O João Paulo também era incrível, né? E assim, você vê como que essas diferenças também elas são importantes. O Bento, que é com esse pensamento mais arcaico, mais conservador, a Igreja Católica perdeu muito nesse momento, né? Muitos fiéis se converteram para outras religiões nesse momento, né? E aí com essa renovação carismática, né? E uma marca muito forte aí do Papa Francisco, né? Resgatou muitos fiéis. Né? Isso é bem interessante. É um movimento também que eu acho que convém ser analisado, né? Eu posso estar errada no que eu vou falar aqui, mas a professora Cláudia, no semestre passado, ela falou assim que quando a gente tem a liberdade, a gente não sabe o que fazer com ela. E eu, às vezes, vejo a religião por aí. Então, o ser humano sempre vai precisar de alguma coisa para se apoiar ou para orientar ele para onde ele tem que ir. Ele ficar solto, ele não consegue. Mas é uma visão. É uma visão. Eu vou muito pro lado do existencialismo, né? Então eu sou totalmente assim, liberdade total e responsabilidade pelas ações. Aí eu já não consigo viver sem essa liberdade. Mas eu vejo que a gente é criado desde pequeno para realmente não saber utilizar bem a nossa liberdade. E a gente se sente num comodismo quando as coisas são bem determinadas, né? Você vê quando chega, por exemplo, uma aula, vamos dar um exemplo corriqueiro, né? Chega uma aula e o professor fala assim, não, a aula hoje é livre, vocês vão fazer o que vocês quiserem, produzir um material aqui no final da aula. Tem nego que fica louco, que arranca o cabelo, que fala assim, caramba, não, mas dá um direcionamento a isso. Então, eu sou uma. Eu tenho que ir para a biblioteca, eu tenho que ir para não sei o quê. É em grupo, é quantas pessoas, é quanto tempo, é quantas linhas, que não sei o quê. Quer dizer, aí você fala, não, cara, é livre, né? Você pode trazer um boneco se você quiser, você pode dançar. A gente gosta de liberdade orientada. Não é? Vai fácil. É isso aí, Eliane. Essa é a questão, Mas é muito legal. Eu acho que esses temas, eles são muito... deixam uma inquietude muito grande no peito da gente, né? Eu espero depois que vocês se deliciem
com esse texto também. Eu acho que vocês vão curtir demais. É um texto que eu particularmente eu gosto muito. E se vocês quiserem, eu vou mandar no grupo informal depois os textos da personalidade e os powers também, que eles dão uma auxiliada, né, de repente. Mas aí eu não vou mandar hoje não, para não confundir. Hoje eu mando só o da aula de hoje. Aí tipo amanhã cedo, por exemplo, que aí não vai ter texto nenhum de aula, nenhum professor vai mandar nada, eu mando tudo, que aí não confunde para achar que o texto é de um, o texto é de outro. E vai estar com o nome da outra faculdade. Eu peço que vocês desconsiderem. Aliás, eu posso mandar isso para alguém no privado? Eu acho que fica melhor, porque eu vou mandar no grupo. Tem outros professores lá também, pode ficar uma coisa meio chata. Quem que eu posso mandar os textos todos e os paus? Eu já mando agora. Pode mandar para o Breno. Pro Breno? Beleza. Para mim também, se quiser. Pro Mito. O Breno e para a Rubia, que você mandar para mim, capaz que eu lembro disso só o ano que vem. Tá bom, então tá bom. Para o Breno que ele encaminha. Não, beleza, então. Eu vou mandar. Então, Hipólito pode, né, querido? Não, o Mito. Mito? É o Mito. Manda pro Mito. Mito Breno. O Breno. Eu vejo que o Breno não tá aqui. Ai, ai, ai. Então pode ser Rúbia, eu vou mandar para você. A Vice e a Rúbia. Vou mandar para a Rúbia. Ela é a Mita. Tem o Mito e a Mita. A Não, Mita. eu só sou vice. Mitinha. Chama ela de Mourão. Boa, combina. Ai, Tu não sabe que Até isso o vai grenar, me gerar. até o grenar do cabelo combina. Tu não sabe o que isso vai me gerar. Não resisti, desculpa. lascou agora, Rubia. Mas Agora que eu você diga, né? Você Eu que ia, lute. eu ia até ficar calada nas próximas aulas, mas se alguém me chamar de Mourão, eu vou falar até naquela aula que vocês sabem de quem é. Tá certo. Pessoal, estamos com menos de 1 minuto. Vocês querem que faça um novo convite para a gente discutir um pouco ou vocês acham que por hoje está tranquilo? O que vocês acham melhor? Estou tranquila. Hoje fechou? Vamos falar boa noite antes que a gente fique no vácuo. Ó, boa noite, gente. Boa noite, queridos. Ô, Mestre, ó, se quiser, olha só como é que a gente arranja.